7 além, o lugar onde o real e o impossível se confundem. Você já acordou, em um lugar que parecia ser o seu quarto, mas havia algo de errado? A janela do lado errado, o som do vento diferente e uma sombra imóvel bem ali, onde não deveria haver nada. E se eu te dissesse que você talvez já esteve lá? Em 7 além, o lugar que só aparece para os que estão distraídos, fracos ou prestes a perder tudo. Neste exato momento, milhares de pessoas estão entrando em 7 além, achando que estão sonhando, quando na verdade estão sendo observadas. Mas há uma regra silenciosa entre os que voltaram. Não fale sobre isso, não escreva e nunca volte. Mas você está aqui e agora é tarde demais para voltar atrás. Se prepare, porque o que você vai ouvir agora vai te fazer duvidar da realidade. Vai te fazer olhar ao redor. Vai te fazer temer o elevador, o ônibus e até mesmo o silêncio. Bem-vindo ao 7 além. Há lugares que não estão em nenhum mapa, lugares que às vezes aparecem quando você está distraído, cansado, emocionalmente vulnerável. Você está voltando do trabalho, sobe no ônibus, fecha os olhos por 5 minutos. Quando acorda, nada é familiar. As ruas estão desertas, os prédios deformados, e o céu, um tom doentio de amarelo, como se o sol estivesse doente. Não há sons, não há vento, mas há algo observando. Esse lugar é conhecido como 7 além. E o que torna tudo ainda mais assustador é que quase ninguém consegue se lembrar como chegou lá, mas todos se lembram de como nunca mais foram os mesmos depois. Tudo começou na escuridão dos fóruns antigos, onde os buscadores do inexplicável se encontravam. Orkut e Yahoo. Respostas. Comunidades obscuras sobre o sobrenatural. Ali, entre teorias sobre reptilianos e conspirações do governo, surgia um nome que se repetia com mais frequência do que deveria. 7 além. Ninguém sabia explicar exatamente o que era, mas quem falava se não falava por muito tempo. Relatos apagados, contas excluídas, moderadores dizendo que não é seguro continuar com esse tipo de assunto. Um dos primeiros registros conhecidos falava de um homem que, após uma cirurgia de risco, começou a ver dobras na realidade. Ele dizia que, às vezes, atravessava portas, e do outro lado não estava sua casa, mas um lugar parecido, distorcido, onde as pessoas o encaravam com olhos opacos e sorrisos falsos demais. Ele chamava aquele lugar de 7 além, e dizia que, se continuasse indo, não voltaria inteiro. Poucos dias depois, desapareceu. Seu perfil deletado, nenhum rastro. Primeiro relato, o elevador. Eu trabalhava até tarde, prédio comercial, 10º andar. Era uma sexta-feira. Entrei no elevador como sempre, apertei o botão e esperei, mas o visor não mostrava andar nenhum. Ele apenas desceu. Desceu por tempo demais. Quando as portas se abriram, eu esperava o térreo, mas era algo diferente. O corredor era o mesmo do meu andar, mas a luz era fraca, tremeluzente. As paredes pareciam suadas, o carpete molhado. E então, vi. No fim do corredor, alguém me observava. Alto, imóvel, rosto sem expressão. Apenas me olhava. Eu pisquei, e ele estava mais perto. Corri, mas quando voltei para o elevador, o botão térreo havia sumido. No lugar, um botão esverdeado, sem símbolo, sem número, apenas um som. Um zumbido, como estática de rádio. Segundo o relato, o ônibus. Pego, a mesma linha de ônibus há 12 anos, sempre às 18h45. Mas naquele dia cochilei. Acordei com um silêncio. Não havia ninguém. Nem motorista, nem passageiros, apenas eu. E a cidade lá fora, completamente diferente. Letreiros em outra língua. Prédios com arquitetura antiga. Nenhum carro nas ruas. Quando levantei para sair, ouvi uma voz. Era o cobrador, mas ele parecia diferente. O uniforme era antigo, remendado. Ele me olhou e disse: "Você entrou no 7, mas não devia." Desci correndo, mas não havia onde ir. As ruas pareciam se repetir. Cada esquina levava de volta ao mesmo lugar. E lá no fundo eu sentia
Algo caminhava atrás de mim, mas quando eu olhava, nada. Terceiro relato. A feira de domingo. Fui à feira do bairro com minha filha. Ela soltou minha mão por 2 segundos. Corri atrás. Mas quando virei a esquina, tudo mudou. Era a mesma rua. Mas os feirantes estavam parados, ninguém falava, todos olhavam para mim. As barracas tinham frutas estranhas, deformadas. Peixes que ainda respiravam fora d'água. Alfaces com olhos, literalmente. E minha filha estava lá, com outra mulher que tinha meu rosto, mas um sorriso frio, sério, congelado. Ela me viu e disse: "Não pertenço mais a este lado." Teorias. O que é 7 além? Teoria 1. A camada sobreposta à realidade. Imagine nossa realidade como uma folha de papel. Agora, imagine que existe outra folha, colada, por cima, mas com pequenas falhas, fissuras, pontos onde as camadas se encontram. Esses pontos seriam os portais para 7 além. Acidentes, traumas, lapsos de consciência podem fazer com que você escorregue por essas frestas. É como entrar sem querer em um código corrompido da realidade e voltar com bugs que não somem mais. Teoria 2. O experimento silencioso. Alguns acreditam que tudo isso é parte de um grande experimento secreto. Organizações usando frequências sonoras, ondas cerebrais ou manipulação sensorial para criar uma experiência coletiva de realidade alternativa. Os observadores relatados seriam agentes ou máquinas conscientes. Estariam testando reações humanas ao terror existencial, ao deslocamento total. Teoria 3. O espaço do inconsciente. Carl Jung falava de arquétipos e do inconsciente coletivo. E se 7 além for uma manifestação disso? Um mundo criado pela mente humana para lidar com traumas que não sabemos nomear? Um lugar onde os fragmentos da nossa psique se materializam em formas, cenários e entidades? Isso explicaria por que cada um vê algo diferente, mas com padrões semelhantes. Teoria 4. O inferno dos vivos talvez. 7. Além seja o julgamento em vida. Um limbo entre mundos, onde cada pessoa é confrontada com a culpa que carrega. Não há fogo, não há chamas. Apenas o eterno olhar de algo que te vê por inteiro e decide se você deve retornar. O aviso: você pode ser o próximo. A verdade é que ninguém sabe como chega a 7 além, mas muitos concordam em algo. Ele aparece quando você está mais vulnerável, quando você duvida de si mesmo, quando está distraído, quando tem medo e o mais assustador é que muitos dos que passaram por lá dizem sentir que algo veio com eles. Alguns ouvem batidas nas paredes, outros veem sombras no espelho. E todos têm a mesma sensação. Eu voltei, mas algo ainda me observa. E você? Já viveu algo assim? Já entrou em um lugar que parecia o mesmo, mas não era? Já se sentiu observado, em silêncio? Comente abaixo. Compartilhe sua experiência. Inscreva-se para mais histórias reais de um mundo que insiste em nos mostrar que não estamos sozinhos. No próximo vídeo, as vozes do subsolo, os túneis esquecidos sob as grandes cidades. Até lá, feche bem as portas e se ouvir alguém sussurrar seu nome do outro lado, não responda.